Meus irmãos, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Se assente, por favor. Meus irmãos, ao longo da nossa vida, nós vivemos muitas experiências. Nossa vida, na verdade, é um conjunto de experiências, não é verdade? Algumas são boas, outras nem tanto. Algumas são honrosas, que as pessoas nos aplaudem. Mas existem outras que são vergonhosas, não é verdade? Quem nunca tropicou no meio da rua? Passou uma vergonha desnecessária? Todos nós passamos por experiências boas, experiências que, quem sabe, na hora não foram engraçadas, mas que hoje nos geram muitas risadas, muitas gargalhadas. E da mesma forma que nós vivemos experiências assim, nós também vivemos experiências com Deus. E quando eu gravei o vídeo, chamando você, convidando você para vir a este culto, eu disse: aumente as suas expectativas. Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Deus diz para nós: há uma experiência mais profunda para você viver. Há algo além para você viver com o Senhor. Há uma experiência real. Há algo que foge de tudo isso que o mundo tem pregado, mas que o Senhor tem preparado para você viver. E dentre tantas experiências, eu lembro de uma, quando eu estava no CTM, e eu voltei do CTM aqui para um culto de jovens, em 2017. Estava o Cleiton Queiroz aqui, o Thiago Cardoso, e eu voltei para participar aquele final de semana aqui, e então já ia retornar para o CTM. E aqueles 2 dias foram 2 noites impactantes para mim. 2 noites realmente marcantes. Tem algo que eu gosto de falar, eu falo bastante, que é Deus visita. Certa vez, quando eu estava orando e o Senhor falava aquilo ao meu coração: eu sou o Deus que visita. Eu sou o Deus que visita. E eu estava lá meio confuso, chorando, porque eu estava na presença de Deus, mas meio confuso. Como assim o Senhor não é o Deus que mora? O Senhor não é o Deus que está em nós? Ao passo que a resposta é também: Deus é o Deus que mora em nós, mas também nos visita. Você lembra daquela visita especial de Deus? Aquele culto em que você saiu daqui chorando, aquele culto em que Deus tomou a sua vida de maneira que você jamais foi tomado, aquele culto em que você viveu coisas com Deus que você não estava preparado para viver. Deus é um Deus que visita. E se o Senhor resolver nos visitar nessa noite, cara, tudo vai ser diferente, tudo vai ser transformado, porque Deus é o Deus que nos visita. E aqueles 2 dias foram dias de visita de Deus para a minha vida. No domingo eu estava crente, e eu fui pegar o ônibus às 10h20 lá em Joçal para voltar para o CTM. Eu estava até meio rouco, sem voz, de tanto gritar no culto. E aí eu entrei no ônibus já com um gritedo de uma criança. Um bebê não parava de gritar, mas um berredo ensurdecedor. E eu entrei, sentei, eu estava mais à frente do ônibus e a mãe com o bebê lá mais atrás. Eu pensei: cara, esse bebê é um recém-nascido. Ele não está gritando, chorando assim por causa de birra, por causa de mãe. Ele está lá porque há algo de errado. E aí eu estava crente, né? Eu disse: Deus, se o Senhor me mandasse lá orar por ele, eu iria. E Deus disse: vai. Eu disse: não, Deus, era só brincadeira. O Senhor acreditou que eu falei? Não, era só brincadeira. Mas Deus disse: vai. E eu fiquei naquela, eu pensei: não, mas eu estou crente, eu vou. Levantei da minha cadeira e eu fui até aquela mulher. E não estava, nossa, que corajoso, nossa, quanta coragem, quanta força, quanta ousadia. Não, eu estava com medo, estava meio tremendo.
E eu cheguei lá, me ajoelhei do lado daquela mãe, ela estava na poltrona do corredor. E aí eu me apresentei, perguntei o nome dela, ela me disse, não lembro. Perguntei o nome do bebê também. E eu disse, o que ele tem? Ela, eu acho que ele está com cólica. Eu falei, eu posso orar por ele? E ela disse, pode. Eu coloquei a mão no bebê, e daí ficou um silêncio. Claro, tem algo diferente. Coloquei a mão no bebê, e eu orei, repreendendo qualquer dor, repreendendo qualquer doença, em nome de Jesus. Levantei, silêncio. Voltei para o meu lugar, sentei, silêncio. Eu estava lá, esperando, quando é que ele ia chorar. De repente o bebê foi, e ele não vai chorar. Eu lá na frente, brigando. Senhor, aquelas pessoas viram, eu orei em teu nome, ele não vai chorar. Ele pode chorar amanhã, hoje não vai chorar. E eu estava lá, a criança não gritou. Aí eu lá, apreensivo, né? De repente, não vai chorar. Por umas 3 vezes eu estava lá na frente orando, até que depois acalmou e a viagem foi tranquila. Quando Deus nos chama para a linha de frente, Ele nunca nos chama para nos envergonhar. Quando Deus chama você para fazer algo, para viver algo, Ele nunca chama você para fazer você passar vergonha. Nessa noite o Senhor tem uma experiência para você viver. Mas para que você viva essa experiência, você vai precisar levantar da sua poltrona. Você vai precisar ir até onde o Senhor está dizendo, vai. Dos 28 capítulos de Mateus, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, essa é uma das passagens mais importantes. Porque essa é a passagem que Jesus revela com clareza sua identidade. Jesus havia acabado de multiplicar pela segunda vez poucos pães e poucos peixes para uma grande multidão. Jesus havia curado enfermos, Jesus havia expulsado demônios, Jesus havia acabado de andar sobre as águas, Jesus havia ressuscitado mortos. Até esse momento, os seus discípulos haviam vivido com ele aproximadamente 3 anos. 3 anos vendo Jesus todo dia, pregando, todo dia ensinando, todo dia fazendo obras, maravilhas, vivendo uma experiência. Muitos aprendizados. A nossa caminhada com Deus também é assim. Ela não começa com uma revelação direta da identidade do Senhor, mas ela começa com a gente vendo Deus operar, ouvindo as palavras de Deus, até que chega um momento em que Deus quer nos revelar um segredo, uma experiência maior. Aqueles homens tinham vivido muitas coisas, mas Jesus tinha algo além para eles. E Jesus tem algo além para você essa noite. Jesus tem algo além do que você estava esperando, das suas expectativas. Eu não sei quais são as expectativas que você gerou para vir aqui essa noite. Quem sabe você, é mais um domingo. Ou quem sabe você é mais um culto. Ou quem sabe você não tinha expectativa nenhuma, ou as suas expectativas estão naquilo que vai acontecer depois. Mas Deus é um Deus que visita, e as nossas expectativas podem ser mudadas completamente. Jesus preparou o lugar de Cesareia de Filipe para que ele anunciasse esse segredo tão importante. Jesus se coloca em Cesareia de Filipe, chama todos os seus discípulos, e a pergunta que Jesus faz é: quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? Todos nós já ouvimos falar de Jesus. Você está aqui na igreja ouvindo falar de Jesus. E quem sabe se Jesus perguntasse para você quem os homens dizem que eu sou, quem sabe você teria a definição que você ouve na igreja. Quem sabe o teu professor na escola já falou alguma coisa sobre Jesus. Quem sabe os seus pais em casa falaram algo. Todos falam de Jesus. Jesus pergunta isso não porque ele tinha algum problema com a sua identidade. Ele não estava com medo, achando, eu não sei quem eu sou, preciso perguntar para as pessoas. Não. Jesus não queria uma confirmação, dizendo assim, eu acho que eu sou isso, deixa eu ver o que é que os outros pensam para mim concordar com isso. Não. Jesus sabia quem ele é. Jesus não tinha problemas de identidade. Hoje, na nossa geração, nós vemos muitas pessoas enfrentando problemas, crises de identidade, sem saber quem são. Se você perguntar para você, quem sou eu? Eu sou o Ronaldo. Eu sou o João. Eu sou a Maria. E quem é a Maria? Quem é o João? Eu sou professor, eu sou motorista. Será que a sua profissão define quem você é? Ou há algo além? Muitas pessoas hoje acreditam que são um erro. Acreditam que a sua vida não tem um sentido. Acreditam que não há um propósito para a sua vida.
mas saiba que a sua identidade está naquele que te criou. E a sua identidade é: todos quanto receberam Jesus, Ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. A figura de Jesus incomoda as pessoas. Todo mundo tem uma opinião sobre Jesus. Todo mundo sabe algo sobre Jesus, ouviu falar. Mas a verdade é que Jesus só nos deixou 3 possibilidades. Ou Jesus era um louco, por dizer que era o Filho de Deus quando não era. Um mentiroso, por dizer eu e o Pai somos um quando Ele não era. Ou Jesus era o Cristo, o próprio Filho de Deus. Hoje muitas pessoas querem achar um meio termo e dizer: não, Ele não é um louco e um mentiroso, mas também não é o Filho de Deus. Ele é um grande mestre, um grande profeta. Mentiria. Eu acho que só o fato de mentir já diria que não é um grande mestre, não é um grande profeta. Jesus jamais deixou essa possibilidade. Jesus pede aos seus discípulos: o que os outros dizem que eu sou? Jesus está pedindo qual é a experiência que as pessoas têm comigo. O que é que até onde os outros têm andado comigo? O que é que eles ouvem a meu respeito? O que é que eles pensam a meu respeito? E nós não temos nenhuma dificuldade, nenhum problema em falar sobre o que os outros pensam, o que os outros acham, ou o que os outros dizem. Mas de repente o jogo vira e Jesus diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos o que os outros dizem sobre mim, o que os outros dizem que eu sou. E eles respondem: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou um dos profetas, ou então Elias. Mas e agora vocês? O que vocês dizem que eu sou? Jesus está dizendo: eu não quero mais saber sobre os outros, eu não quero mais saber o que eles pensam, eu não quero mais saber o que eles dizem, eu quero saber sobre você. Qual é a sua experiência comigo? O que você diz que eu sou? Saber o que os outros estão dizendo não nos livra de uma resposta, não nos livra do confronto com o Senhor sobre qual é a identidade dele. E graças a Deus, Pedro se levanta em nome dos discípulos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor responde: bem-aventurado. Sabe por quê? Porque aquele que sabe quem é Jesus é feliz, é bem-aventurado, a sua vida é diferente. Jesus ainda diz: não foi a carne nem o sangue que te revelaram, não são as suas capacidades, não é aquilo que você sabe fazer, não é aquilo que você aprendeu. Sabe o que é? Foi o Pai. Jesus está dizendo: é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Uns dizem que Ele é João Batista, outros que é Jeremias, outros que é Elias, ou um dos profetas. Mas a opinião que realmente importa é a sua. O que é que você diz sobre Jesus? Se você tem poucas experiências com Jesus, você vai ter poucas respostas para isso. Se você não tem nenhuma experiência, nenhuma resposta. Mas se você tem experiências reais, a sua resposta é profunda, a sua resposta importa. São tantas opções sobre quem é Jesus, e quem quer que Ele seja, o que você pensa sobre Ele traz consequências. Existem 2 modos da gente conhecer Jesus. O primeiro é de ouvir falar, pelo que os outros dizem. E o segundo é de experimentar, viver aquilo, provar e ver que é real. João capítulo 4. Jesus chega à cidade de Sicar, na região dos samaritanos, porque era necessário que Jesus chegasse lá. E Jesus vai ao poço e encontra uma mulher samaritana. E essa mulher, Jesus pergunta a essa mulher: dê-me um pouco de água. Aquela mulher responde: como sendo tu judeu? Porque para ela Jesus era mais um judeu, e aquilo não mudava nada o que ela pensava sobre Jesus. Como sendo tu um judeu, pede que eu, mulher samaritana, dê ao Senhor de beber? E Jesus responde a ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está falando com você, você lhe pediria água e Ele lhe daria água viva. E aquela mulher diz: mas Senhor,
Olha, agora Jesus não é mais apenas um judeu, agora ele é um Senhor. Mas saber que Jesus é um Senhor não muda nada a vida daquela mulher. E ela, o Senhor não trouxe balde, o Senhor não tem nada, como é que o Senhor vai tirar a água desse poço que é tão fundo? E Jesus responde a ela: mulher, quem bebe dessa água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der, esse jamais terá sede. E aquela mulher responde: Senhor, eu quero dessa água. E aí Jesus diz a ela: pois bem, vai e traga o seu marido. Aquela mulher diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus responde: pois bem, porque você já teve 5, e esse que você tem agora não pode ser chamado de seu marido. E aquela mulher diz: vejo que és profeta. Agora Jesus não é mais apenas um judeu, Jesus não é mais apenas um Senhor, agora ele é profeta. Mas aquilo não muda nada a vida dela. A única coisa é que: Senhor, eu tinha uma pergunta para fazer, estava esperando um profeta, vou fazer essa pergunta. Os nossos pais dizem que é esse monte que nós precisamos adorar. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus responde a ela o famoso versículo 23: mas a hora vem e a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas aquela mulher não entende. E ela diz: eu sei que quando o Messias, o Cristo, vier, Ele nos ensinará todas essas coisas. E aqui nós chegamos no momento crítico, em que Jesus diz para ela: eu sou Ele, eu sou o Messias que falo contigo. Imagino que aquela mulher deve ficar com uma cara de espanto. O balde que ela trouxe para pegar água cai ao chão. Aquela mulher saiu da cidade para buscar água, mas ela volta sem balde, porque ela soube quem era Jesus, e aquilo mudou a vida dela. Aquela mulher, até o ponto em que ela achava que Jesus era um judeu, um profeta, ou então um Senhor, não mudava nada. Mas a partir do momento em que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o Salvador, aquela mulher então tem a sua vida transformada. Saber que Jesus é um personagem da história não muda a sua vida. Saber que Jesus é um personagem bíblico não muda a sua vida. Saber que Ele é um Senhor entre tantos não muda a sua vida. Saber que Jesus é um profeta pode te deixar: que legal, um profeta. Mas saber que Jesus é o Salvador mudará a sua vida. Aquela mulher vai para a cidade e anuncia aos moradores: ei, venham, o Messias está lá. Tem um homem que disse tudo o que eu tenho vivido. Os habitantes daquela cidade, diz o versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho do que a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. E aqueles samaritanos devem sair correndo, e eles chegam lá, e lá eles têm uma experiência com Jesus, e lá eles veem Jesus, e lá eles ouvem Jesus, e lá eles sentem Jesus, e eles saem meio, quem sabe, atordoados, e chamam: mulher, vem aqui. Aquela mulher, a mulher do poço, ela vem, e eles dizem a ela: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. Por que é que você vem até este templo, até este lugar de adoração? Será que alguém veio e disse para você: ei, lá o Senhor tem uma profecia para você, uma promessa para você? Será que é porque alguém disse: Jesus ama a sua vida e tem um plano na sua vida, e você veio até aqui porque você creu naquilo que te disseram? Será que disseram: ei, venha para um culto de jovens, lá vai ser bem legal, você vai ouvir umas canções, vai ouvir uma palavra, e você creu naquilo e veio até aqui? Mas aqui o Senhor quer se revelar para você, e você vai chamar a pessoa que te trouxe, ou então vai dizer: pai, mãe, agora não é mais porque vocês me levam à igreja que eu vou, mas agora é porque eu sei que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora é porque eu sei que Ele é o Senhor da minha vida. O convite da Bíblia para nós é: experimente. Quem você diz que Jesus é? Qual é a experiência que você tem vivido com o Senhor? Nós vivemos hoje dias de desesperança. Vivemos dias em que
as verdades pregadas pelos grandes homens de Deus no passado têm sido desacreditadas. Há adolescentes que já não acreditam mais no amor. Tem uma adolescente nossa, em Xanxerê, que disse para minha esposa que ela não acredita mais no amor, que haja alguém que realmente vale a pena. A sociedade tem imposto uma pressão sobre a vida dessa nova geração. Às vezes até a família, sabe aquela tia que você vê lá de vez em quando, e os namoradinhos e as namoradinhas. Na escola, uma pressão, algo em cima de você, dizendo: seja como todo mundo, viva o que todo mundo aqui fora está vivendo. Um adolescente de 13 anos, no nosso encontro quinta passada, estávamos falando sobre relacionamentos, e ele disse que ele nunca beijou ninguém. Nós parabenizamos ele e aplaudimos ele. Se ele dissesse isso na escola, não seria essa a reação. Iriam zombar dele, iriam caçoar dele, iriam dizer: você não é homem. Essa sociedade não admira mais pessoas com princípios, pessoas com valores. Antes ela sente uma aversão, uma repulsa, e ela parte para impor pressão para que as pessoas sejam normais. Não é apenas o amor que está sendo desacreditado. Hoje falar sobre batismo no Espírito Santo não é mais algo moderno, não é mais algo atual. Mas eu lembro do dia em que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Foi aqui nessa cidade em que Deus tomou a minha vida. Mas hoje já tem que deixar de lado esse discurso. Nesse último mês saiu uma reportagem dizendo que a finalista e vencedora do BBB 2021 sofreu mais do que Jesus. A experiência da cruz está sendo desacreditada. Mas eu acredito na minha geração. Eu acredito na minha geração. Meus irmãos, Deus está fazendo algo nessa geração que você não acreditaria se alguém lhe contasse. Deus está fazendo algo. 2020, 3 estádios do Brasil foram tomados por uma multidão de jovens. 190 mil jovens tomaram 3 estádios, no maior evento missionário. Eu acredito na minha geração. Palavras de maldição têm sido ditas sobre essa geração. Palavras de maldição têm sido ditas sobre a minha geração, dizendo: eles não vão chegar a lugar nenhum. Mas eu acredito na minha geração. Eu sou o fruto do que Deus tem feito na minha geração. Estamos vivendo dias de desesperança, mas eu acredito na minha igreja. Eu acredito na igreja que o Senhor chamou. As dificuldades são muitas. Hoje a igreja tem sido largamente bombardeada. Mas Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus disse: eu estarei com vocês até o fim. E Jesus disse: tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Eu acredito na minha igreja. E eu acredito que nós viveremos o pleno avivamento. Eu acredito que nós viveremos o pleno avivamento. Avivamento é a visita de Deus ao seu povo. Não é uma iniciativa humana, não é nós que vamos atrás, é Deus que vem e aviva o seu povo. Nós estamos pensando, estamos clamando, declarando no final do culto: todos por um pleno avivamento. É tempo de viver o pleno avivamento. Não porque os pastores se reuniram e pensaram: onde é que nós vamos guiar a igreja em 2021? Mas porque o Senhor ainda guia a sua igreja. E o Senhor quer avivar a sua igreja. Na Romênia, a Romênia foi um país que viveu um dos últimos grandes avivamentos. A Romênia era governada por um ditador. E dia 15 de dezembro de 1989, a polícia secreta cercou a casa de um pastor de uma pequena cidade. O pastor era pastor de uma pequena igreja com 80 membros. E querendo impor pressão para que ele deixasse a cidade. Quando os membros souberam daquilo, eles cercaram a casa do pastor de mãos dadas, fazendo um cordão humano. A polícia viu aquilo e chamou reforços. Um jovem, ele foi, comprou velas e distribuiu entre os irmãos, e começaram a acender.
Quando eles estavam acendendo as velas, o reforço da polícia chegou. E chegou violento, atirando. Aquele jovem levou um tiro na perna, foi levado às pressas para o hospital. Infelizmente a perna dele não pôde ser salva, tiveram que amputar a perna dele. Perguntaram para ele: você está arrependido? Ele disse: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Em uma semana, 100.000 pessoas tomaram as praças e ruas da cidade, de joelhos, lideradas pelos seus pastores, dizendo: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Em 10 dias o governo caiu. Sabe por quê? Porque Deus existe. Quero convidar você a se colocar de pé, e eu quero que você feche os seus olhos. Não há dúvidas de que nós estamos para viver um grande mover de Deus nesses dias. Você consegue ouvir? Há um ruído. Há um ruído. Os Elias de Deus estão se colocando de joelhos. Já há um barulho no vale de ossos secos. É Deus levantando o seu exército. Haverá flores no deserto. Haverá mananciais em terras secas. Eu acredito que há algo além da superficialidade dos nossos dias. Eu acredito que nós diremos como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero encerrar lendo Ezequiel capítulo 47, versículo 5. A palavra de Deus diz para nós: mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. A nossa vida com Deus pode muitas vezes ser comparada a uma praia. As pessoas estão lá na praia e Deus é o oceano. Quantas pessoas que gostam de ficar apenas na areia? Quantas pessoas que gostam apenas de ver o oceano, ver as suas ondas, mas molhar os pés não. Essa passagem, Ezequiel está tendo uma visão e um homem leva ele para ver um grande rio, e aquele homem faz ele entrar no rio. E no começo ele está com a água apenas nos tornozelos, mas aquele homem diz: vem, leva ele mais fundo, e as águas estão no joelho. Leva ele mais fundo e as águas estão na barriga. Leva ele mais fundo e ele já não pode mais caminhar. Nós na praia, e o Senhor nos chama: vem, você precisa se molhar, você precisa dessa experiência. Você entra, molha os seus pés e diz: Espírito Santo, aqui está bom. Espírito Santo, não, cara, vem mais fundo, tem algo além. Você anda mais um pouco e a água está nos joelhos. O Espírito Santo, você pergunta ao Espírito Santo: aqui está bom? Ele diz: não, tem algo além, anda um pouco mais. De repente a água já está aqui e você diz: e agora está bom? O Espírito Santo diz para você: não, tem algo além, anda mais, ao ponto em que você seja submerso, ao ponto em que você esteja mergulhado na presença do Senhor. Há uma experiência real para você viver com o Senhor. Feche os seus olhos, para que você viva essa experiência com o Senhor. Você precisa fazer a mesma coisa: levantar da sua poltrona e viver aquilo que o Senhor tem para você. Você que precisa viver algo com Deus, uma experiência com o Senhor, vem aqui à frente. Se o Espírito Santo está chamando você a algo além, a algo além, a algo mais à frente, a algo mais à frente, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Essa é uma noite em que o Senhor quer visitar você. Essa é uma noite em que o Senhor quer marcar a sua vida. Essa é uma noite em que o Senhor tem chamado você para ir mais fundo, para ir mais fundo. A pergunta que o Senhor faz para nós é: e vocês, quem dizem que eu sou?
O que é que vocês dizem que eu sou? Cara, se o Senhor está te chamando, levante, venha, venha, venha. Há uma água profunda para você viver. Há algo além para você viver. Jesus é. Nós vamos orar agora. Há águas mais profundas. Ore comigo. Pai, nessa noite nós estamos aqui porque o Teu Espírito Santo tem nos chamado para algo além do que temos vivido, para uma experiência maior, para algo que não vivemos. O Senhor tem nos chamado para as profundezas e nós não queremos ficar aqui onde estamos. Nós não queremos ficar acomodados onde estamos. O Senhor tem nos chamado para ir além. Ir além, Pai. Essa noite, visita os nossos corações. Visita os nossos corações. Visita as nossas vidas com graça e com poder, Pai. E que saiamos aqui cheios da Tua presença, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Elevamos o Teu nome, Jesus. O mais alto, igreja, diga o nome dele, Yeshua. Cante o mais alto que você puder. Diga esse nome pro inferno escutar. Dizemos Yeshua. Se é o seu desejo mais alto que você puder, vamos. Eu